Jesus ao Senhor, irmãos. Eu, depois de fazer o vídeo sobre invocar o nome do Senhor, agora quero falar um pouco sobre o conceito do Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Então, irmãos, esse também é outro dos conceitos heréticos que se fundiram em nós. E eu no passado pensava que, quando vi essa heresia, porque desde 2016 para 2017 eu vi que alguma coisa está errada com isso, porque eu pensava que, como eu vi que o irmão Dom está sempre a trazer certas heresias, eu pensei que essa heresia veio nele. Eu vi que alguma coisa está errada, que não poder, que maneira que eles falavam isso com a campanha de Evangelho do Reino, eu vi que isso não está correto. Isso até foi a base de levantamento de Bucafé, porque o Bucafé está a apoiar na propagação do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é que vai trazer a vida do Senhor, coisa assim. E eu até pensava que isso só veio do irmão Dong. E fiz um vídeo falando disso, uma tema ali para os irmãos em Santo André, não sei, até quando estávamos a querer, no início de juntar nessa comunhão com os irmãos no Brasil, eu até enviei esse vídeo para os irmãos essa coisa assim, enviei vídeo para irmãos, e quando eu falava disso, não sei se os irmãos também viram e entenderam, né? E depois, mais tarde, é que eu soube que esse conceito do Evangelho do Reino como superior ao Evangelho da Graça, isso veio desde o tempo de irmão Lee. É o irmão Lee que trouxe essa mentalidade, essa explicação, assim como invocar o nome do Senhor. Eu não estava a ver quanto o herético foi o próprio irmão Lee, eu não sabia. Pois, mas pela graça do Senhor, o Senhor traz as coisas, né? Pouco a pouco o Senhor traz. Porque o Senhor não deixa confundido aquilo que seria a bendição dele. Então, mano, eu pensava, naquele momento fiz vídeo pensando por eu ver que o Senhor Jesus Cristo começou a pregar na Galileia, como lá em Mateus 4, 13, 17, acho que é 4, sim, 17, diz que o Senhor começou a pregar, diz que Mateus, deixa eu só ver aí, Mateus 4, precisamente, Mateus 4, 17 diz que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E em 23 diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, esse, meu irmão, é o evangelho que o Senhor Jesus pregava, né? E dizia que é o evangelho do reino. Mas quando eu comecei a ver para quem ele pregava esse evangelho, para quem esse evangelho era pregado, eu percebi que o evangelho era pregado para as pessoas que não estavam ainda convertidos. Percebi que o evangelho era pregado para as pessoas que não eram ainda convertidos, as pessoas que não ainda receberam a graça do Senhor. Por quê, meu irmão? Porque a graça, ela veio por meio da remissão do pecado pela crucificação do Senhor Jesus Cristo. Com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é que se introduziu a graça. Sem aquilo não havia graça. Então, como é que o Senhor pregava aquele evangelho do reino antes da graça? Enquanto os irmãos nos dizem que depois da graça, resta você agora viver dentro do evangelho do reino. Agora, criou-me essa confusão, do qual a possibilidade que eu vi é de colocar todo esse evangelho do mesmo saco, que o evangelho do reino, o mesmo que o evangelho da graça. Porque eu vi que o Senhor pregava o evangelho do reino antes mesmo do evangelho da graça ser introduzido. Então, mais tarde, quando eu já tinha essa mentalidade, já que não vi fruto e quero ver a origem, por que não há fruto, do qual eu já falei no vídeo passado, né? Então, procurando escutar os irmãos, outros irmãos, nossos irmãos da denominação, mesmo outros irmãos também que seguem, mesmo fora da denominação. Tem um irmão chamado Mário Persona,
também fala muito corretamente também da visão da igreja, que não se deve ser denominado, ou que não devemos de reunir só como a igreja, coisas assim, sem aquela exposição de pastor e coisas assim. O irmão que fala muito fixe, melhor ainda do que aquilo que nós aprendemos, porque nós aprendemos certas coisas que é correto sim acerca da igreja, coisas assim, mas também tem coisas lá que é correto, muito rigoroso, que nem eles conseguem viver naquele rigorosidade. Então aquilo tem que ser base da igreja local, não sei o que é, isso não vale nada. Aquele irmão Mário Persona, ele explica muito bem acerca da igreja. Quando eu vi o vídeo dele, até enviei para uns irmãos mesmo no Brasil, enviei para eles no WhatsApp. E aquele irmão, a explicação daquele irmão sobre o evangelho do reino, o evangelho da graça, coisa assim, porque as pessoas que têm dúvida fazem pergunta, né, sobre a visão, sobre a doutrina bíblica. Então ele, segundo o conhecimento dele, ele dá a explicação. Mas, pela minha surpresa, irmãos, a fonte do conhecimento dele não vem de Watchman ou Iselina, não. Ele é um irmão que é brasileiro, mas que fala inglês, e ele tem buscado os antigos, os cristãos, os livros antigos que estão daqui na Inglaterra, de outros países, mesmo também do Brasil, dos Estados Unidos, que também tinham corretas visões. Por isso, quando nós ficamos só apegados que tudo que é bom, veio tudo que é restaurável, tudo que é correto, veio só do Watchman, não veio isso não. Havia outros crentes também antigos, que nós não conhecemos o fundamento deles, mas que outros conhecem, outros seguem, que também falava corretamente sobre a igreja, corretamente sobre que não precisa ser denominado, coisas assim. Então, partindo pelo foco da mensagem, né, que eu quero falar do Evangelho do Reino, então, nós vimos que em Mateus 4, verso 23, que desde então o Senhor começou andando, pregando o Evangelho do Reino, dizendo às pessoas que para arrepender, curando os enfermos e tudo, né? Então, o que é esse Evangelho do Reino que o Senhor pregava? Aqui nós vamos ver que está em contramão daquilo que aquele ministério ensinou para nós, que é o evangelho superior ao evangelho da graça. E quando você recebe o evangelho da graça, que toda a denominação cristã também que fala do Senhor Jesus Cristo prega, aí você precisa agora do evangelho do reino, porque o evangelho do reino é que dá você crescimento em vida. Se você não tiver o evangelho do reino, você só permanece com o evangelho da graça, e com o evangelho da graça você tem que ir para as trevas exterior, porque você não consegue ser vencedor ou ser aquele que as premissas de Deus, né? Isso é totalmente heresia, meu irmão. É totalmente heresia. Eu já desconfiava disso, já vi isso, mas agora a clareza sobre isso abriu. Eu quero dizer, irmãos, que toda vez que nós lemos o ministério do irmão Lee, lemos o ministério do irmão Dong, os seus livros, os seus discursos, os seus seminários, meu irmão, haverá um véu na nossa mente. Assim como os judeus, o Paulo disse, quando os judeus leem o Moisés, o véu ainda está no topo no rosto deles. E isso também está em nós. Todos nós que seguimos esse ministério, de irmão Dong, irmão Lee, o véu fica em nós, porque a doutrina deles, o ensinamento deles é de não ser com outro objetivo, senão colocar um véu na tua mente, para você mentalizar-se de uma forma a contrário a como outros cristãos da denominação mentalizam, como é que outros cristãos mentalizam, para você mentalizar de uma forma diferente, e você fica todo convencido que essa mentalidade diferente que você vai meditar com ele é superior, é melhor. Mas não, meu irmão, você está altamente deturpado. Nós ficamos a pegar, como já falei no outro vídeo, né? A pegar o nome que está na parede, o nome da denominação, o nome do pastor, a cadeira que está atrás do pastor, a cadeira dos maiorais, a pegar nessas coisas, a apontar nessas coisas, sem ver a lama em que estamos, o poço em que estamos. Estamos metidos, meu irmão, em revelações, em significados das doutrinas altamente deturpado, altamente herética. Então, meu irmão, o que é o Evangelho da Graça, meu irmão? O Evangelho da Graça é aquilo que veio desde o dia de Pentecostes, quando o Senhor disse que vocês já não podem fazer nada, vocês têm que esperar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo, então serem meus testemunhos. Então, quando eles receberam o
o Espírito Santo no dia de Pentecostes, a igreja foi confirmada, né? Então, o Evangelho pela graça começou. O Evangelho pela graça. Então, o que é o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino é aquilo que o Senhor pregou, aquilo que João Batista pregou, trouxe, preparou o caminho para o Senhor. Quando o Senhor veio, o Senhor começou com aquele Evangelho. É um Evangelho de poder. É um Evangelho de poder, é um Evangelho que não é o homem natural, o homem na sua graça a pregar, não. Porque mesmo os discípulos que pregavam com o Senhor o Evangelho do Reino, eles pregavam sim, mas eles não tinham ainda aquela graça, eles não tinham recebido o Senhor como uma graça dentro deles. Por isso que o Evangelho que eles pregavam era também o Evangelho do Reino com o Senhor, mas não era o Evangelho da graça, porque não tinham recebido o Senhor como a graça ainda. Jesus é o Senhor. Então, o Evangelho do Reino é um Evangelho que é pregado pelo próprio Senhor, é pregado pela uma força que não é o homem que recebe como se fosse mais adicionado o Espírito agindo pelo Senhor, mas sim é um Evangelho que o próprio Senhor prega, né? O próprio Senhor prega, o Senhor pode destinar outras pessoas para pregar, mas numa fase ou numa sessão diferente da igreja. Não é uma sessão da igreja, não é na sessão da igreja, não. Então, isso é que é o Evangelho do Reino, né? O Evangelho que o Senhor pregou durante esses 3 anos e meio. Então, nós vemos lá no Mateus 24, né, 14, quando o Senhor falava, contava aos irmãos, né, o Sermão da Montanha aos discípulos. Então, lá no versículo 14 do Mateus 24, o Senhor diz que e este Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, a testemunha toda a gente, então verá o fim, né? Nós podemos acompanhar isso, e esse versículo é que esse irmão Whitley, irmão Dong, pegou como base para poder virar isso numa heresia, como o Evangelho do Reino tem que ser pregado para todo mundo, que então vai vir, então as denominações só está pregando o Evangelho da graça, e eles tem que levar aquele Evangelho do Reino para que o fim possa vir. Isso foi falado desde Whitley, mas o irmão Dong é que apoiou naquilo, porque o irmão Dong também estava procurando alguma coisa de importante que outros do Ministério de Livre não tá levando, para também otorgar o poder nele. Então ele procurou algumas coisas de Whitley que para ele podia ser importante, que os irmãos também não estavam levando assim, para poder exaltar a pessoa dele. Então ele pegou aquele Evangelho do Reino, porque já foi falado desde o tempo do Whitley, mas os irmãos que seguem o Whitley é como que se negligenciou isso um pouco. Não só isso, porque eles pararam com tudo mesmo. É um ministério altamente frio, e talvez, se tiver que avaliar entre o ministério de irmão Dong e o ministério dos irmãos Lee, hoje, que está com os seguidores de irmão Lee, até parece que dá algum ponto ainda no ministério de irmão Dong, e dá 0 ponto para aquele outro ministério. Eu achava que porque eles não estão mostrando assim heresias assim, novas coisas como o irmão Dong levantou, eles poderiam até ter um ponto maior, porque também não sabia nada, por isso viemos ter com ele, procurar eles. Mas quando fazendo uma base, uma análise completa das coisas, procurando ver as coisas bem como elas são, nós vimos que eles pararam no tempo, pararam lá no Whitley, e aquele, conforme eles levam a palavra do Senhor, hoje está totalmente sem sal, totalmente insípido, totalmente fora do normal. Porque pelo menos no ministério do irmão Dong, você ainda pode ter alguma liberdade de pregar sem controle, alguma coisa pode levar, ver que algum erro está aqui, mas levar de outra forma, coisa, mas aquele ministério onde nós queremos vir é totalmente ao contrário, porque eles te controlam mesmo. Você tem que tomar treinamento deles mesmo, treinamento de 2 anos deles, e depois de treinamento de 2 anos deles, seguir a palavra deles conforme eles querem, conforme o nome do irmão Lee, falando sempre segundo a referência do irmão Lee. Você não vem só ouvir falar da Bíblia, usando qualquer Bíblia que não é Bíblia da restauração deles, falando como você quer, segundo ao Senhor. Não vem que eles te excluam mesmo, que eles não cooperam com você mesmo, porque aqui tem que tomar treinamento deles e seguir segundo ele. E outra coisa que é pior é que não há profecia, acabaram com profecia. Quando a mensagem, quando é domingo, só lê
só desfrutam o reavivamento matinal, aos domingos, canta hino, fala de compartilhamento do reavivamento matinal. Cada um consegue o reavivamento matinal, cada um compartilha, lendo, compartilhando, depois parte o pão, canta o hino, acabou. Não há ninguém que dá uma mensagem e outro vem para poder compartilhar. Aquilo que Paulo falou, que fala 2 ou 3 e outros o julgam, e que a mulher, não é isso que a mulher fala na igreja, que ela fica, tem que, se ela quiser ouvir, falar, aprender alguma coisa, que pergunta ao marido em casa, não existe, meu irmão, porque você vai para uma reunião onde você compartilha, a mulher também compartilha, e acabou a reunião. Não existe nenhuma superioridade de irmão na igreja em detrimento das irmãs, não, porque todos compartilham e o único que existe é só compartilhar. Não existe nada que o meu faz que é maior, não, porque nós no Ministério de Mandong, as mulheres compartilham também, mas as mulheres não dão mensagem. Na reunião domingo, os irmãos dão mensagem e todo mundo vai compartilhar. Nós temos que compartilhar na verdade a mensagem, então as nossas irmãs também podem dar um pouco daquilo, falar um pouco daquilo que elas ganharam para também suprir a toda a igreja. Acabaram com dar mensagem, irmão. Não existe, aqui em Londres pelo menos não existe dar mensagem. O que só existe é compartilhar a mensagem, tá bom. Agora, quando a conferência internacional, que é anual, todo ano é o mesmo irmão que dá mensagem. Ele sozinho, mesmo que seja 2, 3 dias da conferência, ele mesmo sozinho que dá mensagem. E depois, eu fiquei nesses 4 anos, desse último ano eu só vi pessoas dormir, você vê mesmo que pessoas só estão obedecendo, mas não há espírito, e há pessoas mesmo que até mesmo podem até sentir que isso está errado, não está correto, mas é uma submissão, as pessoas só têm que estar obedecendo. Eu fiquei nisso um pouco engajado, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, mas do 4º ano, que é esse abril passado, eu vi isso, eu comecei a abrir meus olhos. Foi desde lá que eu comecei a abrir o olho e disse, não, tem que abandonar esse ministério mesmo, não há como, não dá para estar com eles mesmo não, porque é altamente um controle muito forte, que não tem nada de prazer do Espírito Santo. E o irmão que vem dar mensagem, agora mensagem, você para ir para a conferência, você tem que assinar na internet, no website deles, pagar para poder ir. Se você não pagar, você quando chegar lá, você tem que pagar lá para poder pôr o graxá. Se você não colocar o graxá, você fica como está isolado, até ninguém vai até correr com você, que você pode não entrar, mas vão exigir você mesmo que você tem que pagar. Vão exigir você mesmo que você tem que, a não ser que você é cara do pau mesmo, que não quer pagar mesmo, e quem percebe mesmo, se você for um irmão que pessoas conhecem mesmo, vamos te dar com cara mal mesmo, porque o lema mesmo é pagar. Você tem que pagar para entrar lá, tem que pagar, tem que assinar na internet. Se você não assinar na internet, que dizem que é assinatura, mas é pagar. Você quando chegar lá na porta, as pessoas lá com o graxá lá, você vai receber isso. Agora, se você pagou na internet, quando você chega lá, vamos recorrer ao nome dos pagantes, ver teu nome lá, então vai dar você o livro e vai dar você o graxá para você ter acesso a entrar. Agora, a mensagem que está lá, mensagem de 2, 3 dias, vão te dar o livro que você comprou, porque esse pagamento é para comprar o livro, né? E todo mundo vai seguir aquilo. Não é mensagem, não é liberação de mensagem não, meu irmão. Não é liberação de mensagem não. É venda de folheto, como se fosse livro, né? Para toda pessoa que vai para a conferência. E agora, aquele irmão que vai dar, porque aqui dá o irmão Edimarques, eu falo o nome dele, falo o nome de pessoas assim, é normal, porque pode até perguntar para não dizer que estou mentindo, pode até mandar vídeo para aqui para dizer que eu vejo, porque eu vou mandar vídeo para eles. Os irmãos do Brasil, todos os irmãos, eu vou mandar vídeo para eles também, não só para vocês não. Então, esse irmão que é cooperador, irmão Lee, chamado irmão Edimarques, que dá mensagem aqui já há 4 anos. Ele está lá a ler, a explicar e você está acompanhando, você tem que estar atento, porque tem que estar a folhear, a ler, acompanhar e ir a explicar. Isso é um seminário que alguém está ensinando alguém alguma coisa, meu irmão. Não é uma mensagem, não é uma mensagem que é como o Paulo disse, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é uma liberação de mensagem, não. Isso acabaram com a liberação de mensagem, meu irmão. No Ministério de Mandong, pelo menos, vai que não vai, ainda com heresia, com deturpação, com falso engajamento, falso convencimento. Mas pelo menos você vê alguém a liberar a mensagem e eles dão acesso na igreja que se libera a mensagem. Meu irmão, nesse ministério não há liberação da mensagem não. Quando eu vi isso, comecei a reunir com eles, vi isso, eu disse,
vamos ver o que é que a gente pode fazer, né? Aí vou ver, mas é essencial se eles cooperar conosco lá em Santo Tomé, que você não entra nessa prática. Mas eu depois vim entender que Jesus é o Senhor. Então, irmãos, eu estou dando continuação dos vídeos, da sessão dos vídeos que eu estou querendo fazer, como eu estou falando dos irmãos. Primeiro fiz vídeo falando da nossa situação com os irmãos, da comunhão que procuramos com os irmãos, como não funcionou até que tomei essa decisão que tomei agora. E depois contei mais, falei também da igreja, que são vídeos que eu vou postar posteriormente. E depois, esse aí eu quero falar um pouco sobre mais questões que envolvem esse ministério todo, que é baseado na heresia, é baseado num golpe para potencializar ou reverenciar, levar os crentes a reverenciar o irmão Lee, a liderança, né? E também para criar aquele ministério sonhado do irmão Lee, que é o ministério que está levando a direção do mover do Senhor, como eles dizem, né? É o ministério que está levando a base da unidade, né? Segundo eles e segundo o que eles mostram, mas que tudo isso não passa de heresia, não passa de divisão, e que nós precisamos realmente estudar as causas e as doutrinas que levam esses irmãos a enganar muitos crentes ou a converter as pessoas, os servos, o chamado do Senhor, para esse aprisco tão perturboso e tão enganoso. Então, meu irmão, agora nesse vídeo eu vou falar sobre invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, irmãos, segundo o que a Bíblia revela sobre invocar, nós podemos ver na Bíblia, só no Novo Testamento nós podemos ver coisa de 2 ou 3 formas de invocar, Nós podemos ver um invocar que é, por exemplo, quando o Ananias estava batizando o Saulo, o Paulo, né? Ele disse: por que tu detens? Levanta-te e recebe o batismo, invocando, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Essa é uma particularidade de invocar. Depois temos outra particularidade de invocar, que é nos Atos 7, 50 e 50, onde diz que o Estevão, em invocação, dizia: Senhor Jesus, não lhe imputa esse pecado. Isso é um outro aspecto de invocar. É coisas diferentes que a outra, porque a circunstância é diferente que a outras e a necessidade é diferente que a outra, né? Depois temos o invocar também do Romanos 10, 13, por exemplo, né? Onde diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como também no Atos 4, 21, onde também fala que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que é a palavra já profetizada pelo profeta Samuel. Então, manos, se olharmos para esse conceito todo, vamos ver, por exemplo, 3 tipos de invocação só no Novo Testamento. Agora, o que é realmente invocar, meus irmãos? Quando você vai ver no grego, que é a língua do qual o Novo Testamento foi criado, foi escrito, né? Quando você vai ver no grego o significado do invocar, se você também estudar, ou, por exemplo, investigar o significado do invocar também, tanto no inglês, tanto no espanhol, tanto como no português, é a mesma coisa aqui no grego. A explicação que o grego vai te dar é a mesma coisa. Aquilo que o ministério começou a nos dizer, que invocar é junção de 2 palavras, que é invocar, que é tirar, que é tirar dentro de você, que é ir para fora, e depois invocar, que é colocar dentro de você, que é quando você faz isso, você está recebendo, tirando fora o teu natural e recebendo a vida do Senhor. Isso não passa de uma brincadeira mesmo, não passa de um engajamento sem base bíblico, sem base teológica ou linguístico, não tem nenhuma base. Então, meus irmãos, eu vou explicar um pouco agora, segundo as minhas pesquisas, o que é realmente invocar o Senhor.
ou o que é realmente invocar em si. Em inglês, o invocar, traduzindo de português para inglês, seria invoke. Mas, como os que traduziram a língua, a Bíblia grega para a língua inglesa, eles não colocaram invoke, eles colocaram call upon, que esse call upon que quer dizer uma outra coisa. Quer dizer, quando nós vemos invocar em nome em português, a nossa mente já vem para chamar. Mas se fosse os que traduziram a Bíblia em inglês, pudessem ver com uma visão do que nós vemos, eles poderiam pôr só call the name of Jesus, mas eles pôs call upon the name of Jesus, que é diferente, porque quando você vai traduzir o chamar alguém a inglês, não é upon, não é call upon, não é só call the name, não é call upon the name, não. Mas como é para tentar, é como eles querem colocar aquela parte de chamar pelo nome do Senhor com uma referência, mas com algo diferente de chamar alguém normalmente, então eles colocaram call upon the name, que nem é invoke, nem é só chamar, que é só call. Então isso nos leva a perceber que realmente há uma particularidade diferente daquilo que os irmãos nos mostram, que é chamar o nome do Senhor para abrir boca e chamar. O chamar de abrir boca para chamar, a inglês é chamar mesmo, é call. Call someone, que é chamar alguém, né, pelo seu próprio nome. Mas quando é call upon the name of God, que é chamar, que é não traduzido para português, que é chamar o Senhor, que é invocar o Senhor, que não está lá também, não está chamar o Senhor, que é invocar o Senhor, ele quer dizer uma outra coisa, Então, realmente, o que é invocar o nome do Senhor, irmão? Ou o que é o call upon the name, em inglês? O que é isso? Quando você vai traduzir isso do grego, ou tanto traduzir isso em qualquer outra língua, você vai ver que ela tem 2, 3 aspectos, até 4 aspectos. E um dos aspectos é como se fosse suplicar. O suplicar é aquilo, suplicar é como se fosse aquilo que nós chamamos pelo nome, chamar alguém para nos atender. Por exemplo, posso dizer como, por exemplo, no chamado do Estevão, né? No chamado Estevão, ele estava numa tribulação, perto da morte, então ele ajoelhou dizendo: Senhor Jesus, não lhe impute esse pecado, né? Então, esse invocar é invocar no aspecto de chamar o Senhor por causa da aflição, por causa do momentâneo que ele estava passando, que não tem mas quem pode acudir, quem podia chamar. Então é como se fosse que tua criança, né, tá num apego, alguém está assombrando ela vai chamar o nome do pai. Esse é um aspecto de invocar. Então, no grande perigo, você pode invocar o Senhor, chamar o Senhor pelo seu nome. Nós vimos o Jeremias disse que no meio da profunda cova invoquei o nome do Senhor, né? Então, dependendo do aspecto, você vai imaginar. Não quer dizer que a pessoa vai ficar ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Isso nunca existiu. Em nenhuma parte da Bíblia você vai ver que houve algum profeta, mesmo no Velho Testamento, no Novo Testamento, repetidamente mais 4, 5 vezes, chamando o Senhor consecutivamente para poder obter Senhor. Até porque em Mateus, o Senhor próprio diz que não é de muito chamar que vocês serão ouvidos, né? Não é de muito chamar que vocês serão ouvidos. Então o Senhor deu uma linha como fazer uma oração, como fazer um pedido para o Senhor, né? Entra em tua casa secretamente e joelho, então ora para o Senhor, né? Então, o que é invocar, meus irmãos? O que é invocar? Eu já falei um pouco da questão da parte do Estevão, que é conforme nós fazemos, mas não é em longas chamadas, não. E também há necessidade para isso. Quando é numa necessidade de grande perigo ou numa necessidade que não há como, você precisa chamar o Senhor, né? Porque até não dá tempo para fazer uma oração, coisas assim, né? Então você pode chamar o Senhor pelo seu nome. Isso é um aspecto de invocar. Mas esse aspecto está altamente deturpado segundo a doutrina do
Dong Yulai, irmão Witzili, quanto ao conceito de invocar. Isso também nos levou a ter um conceito errado sobre invocar. O outro aspecto de invocar, que você pode perguntar a qualquer sábio, qualquer advogado, qualquer pessoa, ele vai te explicar, né? Não é preciso dicionário nem nada. Nos tribunais, meu irmão, que é um aspecto mais fácil de entender, nos tribunais se invocam a lei, o artigo é invocado, o artigo da lei é invocado para beneficiar uma causa ou para punir o infrator sobre uma causa, né? Então, perante um julgamento, o advogado ele invoca algum artigo da lei, alguma lei para benefício do seu cliente, né? Ou pode também invocar o testemunho de alguém para o benefício do arguido, posso dizer assim. Então, isso está lá no dicionário, toda essa explicação está lá, o que é invocar, está lá, mostra que é quando num tribunal se invoca a lei, o artigo da lei para benefício, para punição de alguma causa. Não quer dizer que o advogado, a invocar a lei, ele vai repetidamente dizendo artigo tal, artigo bara 15, artigo bara 16, que diz isso, artigo bara 16. Ele não vai repetindo isso, meu irmão. Não. Ele vai falando disso e isso vai tomar o vigor sobre aquela pessoa, sobre aquela causa. E o juiz terá que considerar considerar o caso baseado naquela lei ou naquele artigo da lei que ele invocou. Mas não está percebendo? Irmão, está percebendo? Não estou querendo falar coisas para poder desviar as pessoas ou perturbar as pessoas. Não, estou falando as coisas porque quando a coisa é real, nós temos que saber como ela é realmente. Não importa quanto dano ele pode trazer. O que é verdade tem que ser um dia revelado. Então, é isso que é invocar, meu irmão. Invocar é recorrer a algo que vem em teu benefício. Isso é que é invocar, assim como os no tribunais os advogados fazem. É recorrer a alguma entidade ou alguma força que age ou que entra em vigor para o teu benefício. Invocar para com Deus, ele tem duas funções, posso dizer assim. Um é depender do Senhor, outro é recorrer ao Senhor. Então, quando em Romanos 10, 13, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é correto, meu irmão. Mas só que nós falhamos, os homens nos deturparam a causa e entregaram para nós, e nós consumimos, por meio de não nos explicar o que é esse invocar, e nos mostrando que esse invocar é abrir boca e chamar repetidamente que é que está invocando. Não, meu irmão, não é isso não. O invocar lá, segundo a Bíblia, quando você vai ver segundo a tradução, fica a chamar assim, está também outras explicações. Não. Quando você traduz, não está só chamar. Não está só chamar Deus pelo seu nome, não. Está lá outras coisas também. Se você traduzir do grego, você vai ver lá que é recorrer, que é depender, que é tudo isso. Então, quando o Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele está querendo dizer que todo aquele que receber ao Senhor como seu Salvador, tem o Espírito do Senhor e que vive segundo a vontade do Senhor, que vive segundo a dependência do Senhor, que vive tendo o Senhor como o álibi dele, né? Como a justiça dele, posso dizer exatamente, a palavra mais correta é isso, tendo o Senhor como a justiça dele. Aquele que recorre ao Senhor pela causa dele, aquele que tem o Senhor é a minha justificação. Então, quando o Senhor, qualquer um que o Senhor é a justificação dele, meu irmão, ele é aquele que vive pela invocação ao Senhor. Jesus é o Senhor. Meu irmão, todos quanto creram e foram batizados, todos quanto reúnem, todos quantos buscam o Senhor, todos quantos têm o Senhor Jesus, a
acima de tudo na vida dele, e como suprimento para ele, esses estão invocando o nome do Senhor. A tua oração, o teu louvor, o teu cântico, a tua pregação, tudo que você faz para atrair o Senhor, para buscar o Senhor, é uma invocação, é o ato de invocação. Não consiste porque você tem que abrir boca e chamar o Senhor, não. Outra coisa que nos levou a cair nesse grande erro é não percebermos que o nome é aquele que identifica a pessoa. Quando se fala de o nome da pessoa, não quer dizer diretamente que nós temos que apoiar naquele nome, como se fosse que não existe mais nada para além daquele nome. Não é isso não, meu irmão. Quando se fala de nome do Senhor Jesus, é um nome que está acima de todo nome. É um nome que tem poder, meu irmão. Não quer dizer diretamente que é o nome que está no poder, está no nome. O poder está na pessoa que encarnou, que morreu e ressuscitou, se ascendeu. É essa pessoa. Se o nome dele não fosse Jesus Cristo, fosse outro nome, é nesse outro nome que teria poder. Agora, o poder está nesse nome porque é o nome que está a identificar a pessoa do qual tem poder. Por isso, quando se fala em nome, quer dizer que não esquece o nome, em Senhor Jesus, na pessoa do Senhor Jesus. Quando se fala de nome, é a mesma coisa que dizer a pessoa do Senhor Jesus. Todos aqueles que invocar a pessoa do Senhor Jesus será salvo. Esquece o nome, porque esse nome está fazendo muita confusão. Está a levar a pessoa a abrir boca a chamar o nome, chamar como se fosse que eu estou a chamar irmão Belinho, irmão Ande, irmão tal. Não é isso, meu irmão. Quando se fala que ele recebeu o nome que está acima de todo nome, é que ele recebeu o poder. Esquece que ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele recebeu um poder que está acima de qualquer outro poder. Ele recebeu uma capacidade que está acima de toda a capacidade. É isso que precisa ser entendido, meu irmão. Mas só que isso está estipulado em nome, porque é assim que funciona, né? Porque Paulo disse que em tudo que vocês fizerem, acho que é em Colossenses, né? Tudo que vocês fizerem, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graça a Deus Pai por Ele. Percebeu, meu irmão? Então, como é que você vai fazer tudo em nome do Senhor Jesus? Como é que você consegue fazer tudo em nome do Senhor Jesus? Me explica isso. Vamos raciocinar aquilo. Então, agora, fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Então, cada coisa que eu faço, eu tenho que dizer em nome do Senhor Jesus. Tudo que eu faço, em nome do Senhor Jesus. É assim? É assim que é fazer tudo em nome do Senhor Jesus? Não. Quando você raciocina que se você faça isso, não vai agradar o Senhor, você está fazendo alguma coisa em nome do Senhor. E você não faz, você passa a fazer de maneira que vai agradar o Senhor, você está fazendo algo em nome do Senhor. Está percebendo, irmão? Se alguém vem até você, pede algum favor e você tem como fazer, você lembra que fazendo isso, você vai agradar o Senhor. Você está fazendo algo em nome do Senhor Jesus. Você não precisa ter que abrir boca e dizer em nome do Senhor Jesus, eu estou fazendo isso em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Não, meu irmão, não é isso não. Então, quando se diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nós precisamos recorrer ao que é invocar. Invocar não é porque estamos abrindo boca a chamar Senhor Jesus, não. Invocar, ela tem uma outra explicações. Invocar é pôr o Senhor pôr o Senhor como a tua justificação. É recorrer ao Senhor, é depender do Senhor. Essas duas palavras, recorrer e depender. Jesus é o Senhor. Quando eu volto àquela explicação, né, que é natural, que é de dia a dia, que acontece nos tribunais todos os dias, eu volto àquela explicação, né, que o advogado ele recorre à lei, ou ao artigo, ou à evidência do testemunho para inocentar ou para justificar o seu cliente. E isso é o ato de invocar. Pode procurar no dicionário, qualquer coisa, pode procurar. Você vai ver que não estou mentindo. Então, nós temos que considerar as coisas, a língua, quando se trata da língua, da escritura bíblica, nós temos que considerar aquilo por meio das traduções. Traduções mesmo, porque a língua não é algo espiritual, não. A língua é algo de conhecimento, de estudo.
Você tem que conhecer a língua, você tem que conhecer as traduções corretas da língua. Se você não conhece, você tem que procurar quem conhece para ensinar você. Porque não é algo espiritual, não. É algo que nós apoiamos nele, segundo o bom conhecimento do código humano, né? Do código da escritura, para que por meio dela nós possamos exercitar o nosso espírito de acordo com a verdade.